Milionário humilha uma idosa no avião. E no dia seguinte a vê no escritório de seu chefe, Gabriel Oliveira se acomodou em seu assento de primeira classe, sentindo a suavidade do couro sob seus dedos. Aos 35 anos, era a imagem viva do sucesso, terno impecável, relógio de luxo e uma pasta, que continha os segredos de sua próxima grande negociação. O avião ainda não havia decolado e ele já tinha seu laptop aberto sobre a bandeja, pronto para mergulhar no trabalho. Senhor Oliveira, deseja algo para beber antes da decolagem? Perguntou uma comissária com um sorriso ensaiado. Um uísque, sem gelo, respondeu sem levantar os olhos da tela. Seus dedos voavam sobre o teclado, ajustando números em uma planilha que poderia significar milhões para sua empresa. Enquanto saboreava o primeiro gole de sua bebida, Gabriel olhou ao redor. Satisfeito, notou a ausência de crianças na primeira classe. Nada perturbaria sua concentração durante as próximas horas. O capitão anunciou a decolagem iminente. Gabriel guardou seu laptop, mas sua mente continuava trabalhando, revisando estratégias e números. O rugido dos motores abafou o murmúrio dos passageiros e logo estavam no ar. Assim que o sinal do cinto se apagou, Gabriel voltou ao seu trabalho. Os minutos se transformaram em horas e ele mal notou a passagem do tempo, absorto em seu mundo de números e projeções. Um alvoroço repentino o tirou de sua concentração. Irritado, levantou os olhos para ver uma comissária inclinada sobre uma passageira idosa, algumas fileiras atrás. Senhora, está se sentindo bem? A voz da comissária soava preocupada. A idosa, de cabelos prateados e rosto amável agora contraído pelo mal-estar, negou com a cabeça. Estou com dificuldade para respirar, conseguiu dizer entre arquejos. A comissária olhou ao redor, avaliando a situação. Seu olhar se deteve em Gabriel e seu espaçoso assento de primeira classe. Com passo decidido, aproximou-se dele. Desculpe, Sr. Oliveira, começou, seu tom profissional mais urgente. Temos uma passageira que precisa de mais espaço e conforto. Seria tão gentil de ceder seu assento? Poderíamos acomodá-la aqui para que se recupere. Gabriel piscou, incrédulo. Ceder seu assento? O assento pelo qual havia pago uma pequena fortuna? Sinto muito, mas não, respondeu secamente. Paguei por este assento justamente para poder trabalhar sem interrupções. Tenho certeza de que podem encontrar outra solução. A comissária insistiu, explicando a gravidade da situação, mas Gabriel manteve-se firme. Olhe, disse, seu tom cortante, entendo que é uma situação difícil, mas não é meu problema. Tenho trabalho crucial para fazer e não posso me dar ao luxo de perder nem um minuto. Frustrada, mas profissional, a comissária se afastou. Gabriel voltou para seu laptop, tentando ignorar os olhares de reprovação dos passageiros próximos. Minutos depois, ouviu como outro passageiro oferecia voluntariamente seu assento. Que nobre, pensou com sarcasmo. Mas negócios são negócios. Não se chega ao topo sendo bonzinho. O resto do voo transcorreu sem incidentes, pelo menos para Gabriel. Quando o avião pousou, foi o primeiro a sair, sua mente já na importante reunião do dia seguinte. Enquanto caminhava pelo aeroporto, não pôde evitar um sorriso de satisfação. Havia conseguido terminar seu trabalho e amanhã, tinha certeza, fecharia o negócio de sua vida. O que Gabriel não sabia era que esse voo e sua decisão marcariam o início de uma cadeia de eventos que abalariam os alicerces de seu cuidadosamente construído império. O destino, como costuma acontecer, tinha outros planos para o ambicioso empresário. A manhã seguinte amanheceu brilhante e promissora para Gabriel Oliveira. Vestiu-se com seu terno mais fino, um caro terno italiano feito sob medida que acentuava sua figura atlética. Diante do espelho de sua cobertura luxuosa, ajustou a gravata de seda, ensaiando mentalmente sua apresentação mais uma vez. Hoje é o dia, disse a si mesmo, seus olhos verdes brilhando com determinação. Hoje fecho o negócio que mudará o jogo para sempre. A viagem até o escritório foi rápida em seu carro, esportivo de luxo. Ao entrar no imponente edifício de vidro e aço que abrigava a sede de sua empresa,
Gabriel sentiu a familiar onda de orgulho. Cada centímetro daquele lugar era um testemunho de seu sucesso, de sua visão. "Bom dia, Sr. Oliveira", cumprimentou-o sua assistente Clara, assim que ele pôs os pés no andar executivo. "A reunião está programada para as 10 horas em ponto na sala de reuniões principal. Todos os documentos que solicitou estão prontos." Gabriel assentiu, mal registrando suas palavras. "Perfeito. Que ninguém me incomode até lá. Preciso revisar minhas anotações." Trancou-se em seu escritório, revisando mais uma vez a apresentação que havia preparado meticulosamente durante o voo. Cada slide, cada gráfico, cada número estava projetado para impressionar os potenciais investidores. Esta negociação não só significaria milhões para a empresa, mas também consolidaria sua posição como um dos empresários mais brilhantes de sua geração. Às 9h55, Gabriel saiu de seu escritório, pasta na mão, pronto para conquistar a sala de reuniões. Clara o esperava com uma xícara de café que ele pegou sem nem olhar para ela. "Senhor Oliveira", começou Clara, seu tom hesitante. "Há algo que o senhor deveria saber." "Agora não, Clara", cortou a Gabriel, caminhando em direção à sala de reuniões. "Qualquer coisa pode esperar até depois da reunião." Ao abrir as portas da sala de reuniões, Gabriel parou bruscamente. Sentados ao redor da longa mesa de jacarandá, não estavam apenas os investidores que esperava ver, mas também seu sócio principal, Samuel Duarte, um homem de negócios respeitado em seus 60 anos, conhecido por sua sabedoria e experiência no mundo corporativo. Mas o que realmente o surpreendeu foi a presença de uma senhora idosa sentada ao lado de Samuel. Com um sobressalto, Gabriel a reconheceu. Era a mesma idosa do avião, a que havia precisado de ajuda e a quem ele havia negado seu assento. "Gabriel, que bom que chegou", saudou Samuel, levantando-se para apertar sua mão. "Permita-me apresentar alguém muito especial. Esta é minha mãe, Dona Elisa Duarte." Gabriel sentiu o chão se mover sob seus pés. A mãe de Samuel, a mulher que ele havia tratado com tanta indiferença no avião, era nada menos que a matriarca da família Duarte. "É um prazer conhecê-lo formalmente, Gabriel", disse Dona Elisa, sua voz suave, mas firme. Seus olhos, do mesmo azul penetrante que os de Samuel, pareciam ver através dele. "Ontem não tivemos a oportunidade de nos apresentar adequadamente." Gabriel engoliu em seco, sua mente trabalhando a toda velocidade para processar essa nova informação. O prazer é meu, senhora Duarte", conseguiu dizer, apertando sua mão com um sorriso forçado. Samuel, alheio à tensão entre eles, continuou. "Minha mãe, embora oficialmente aposentada, tem sido a força motriz por trás de muitos dos nossos maiores sucessos. Quando mencionei esta negociação, ela insistiu em estar presente para oferecer sua perspectiva." Gabriel assentiu mecanicamente, sua confiança vacilando pela primeira vez em anos. A presença de Dona Elisa Duarte mudava completamente a dinâmica da reunião que ele havia planejado tão meticulosamente. "Bem, vamos começar?", perguntou Samuel, indicando a todos que se sentassem. Gabriel sentou-se, sua mente acelerada tentando ajustar sua estratégia. Enquanto abria sua pasta e ligava o projetor, não pôde deixar de notar o olhar sereno de Dona Elisa sobre ele. Será que ela mencionaria o incidente do avião? Já teria contado a Samuel? Com um esforço supremo, Gabriel se concentrou em sua apresentação. Este era seu momento, sua oportunidade de brilhar. Não deixaria que um encontro desconfortável do passado arruinasse tudo pelo que havia trabalhado. "Senhores", começou, sua voz recuperando sua confiança habitual, "estamos aqui para discutir uma oportunidade sem precedentes." Enquanto falava, Gabriel estava ciente de cada reação na sala, especialmente de Dona Elisa Duarte. A negociação que ele havia imaginado como seu grande triunfo agora se tornara uma prova inesperada. E Gabriel Oliveira estava determinado a superá-la, não importava o custo. A apresentação de Gabriel fluía com a precisão de um relógio suíço. Gráficos, projeções e análises de mercado se sucediam na tela, respaldando cada uma de suas afirmações com dados concretos. Sua voz,
normalmente segura e convincente, ressoava na sala de reuniões com um toque de intensidade adicional, como se estivesse lutando, não apenas para fechar um negócio, mas para provar algo. Os investidores ouviam com atenção, assentindo ocasionalmente e tomando notas. Samuel Duarte, sentado à cabeceira da mesa, mantinha uma expressão neutra. Anos de negociações haviam aperfeiçoado sua poker face. Mas era Dona Elisa, com seu olhar penetrante e seu leve sorriso, quem mais inquietava Gabriel. Como podem ver, continuou Gabriel, apontando para um gráfico particularmente impressionante. Nossas projeções indicam um crescimento exponencial nos próximos 5 anos. Este projeto não só gerará benefícios imediatos, como nos posicionará como líderes indiscutíveis no mercado. Foi nesse momento que Dona Elisa Duarte levantou, suavemente, sua mão. Gabriel, sem poder ignorá-la, cedeu-lhe a palavra com um gesto tenso. Senhor Oliveira, começou Dona Elisa, sua voz calma, mas firme. Suas projeções são certamente impressionantes. No entanto, pergunto-me se considerou o impacto a longo prazo nas comunidades onde planeja implementar este projeto. Gabriel piscou, momentaneamente desconcertado. Claro, senhora Duarte, nosso plano inclui a criação de numerosos empregos. Fashnes, não me refiro apenas a empregos, interrompeu Dona Elisa com suavidade. Falo de sustentabilidade, de responsabilidade social corporativa real. Na minha experiência, os projetos que verdadeiramente perduram são aqueles que consideram não só o benefício econômico, mas também o bem-estar das pessoas e do ambiente. Um silêncio caiu sobre a sala. Os investidores trocaram olhares, alguns assentindo pensativamente diante das palavras de Dona Elisa. Gabriel sentiu uma mistura de frustração e ansiedade crescendo em seu peito. Este não era o rumo que havia planejado para a reunião. Aprecio sua perspectiva, senhora Duarte, disse, esforçando-se para manter um tom respeitoso. No entanto, acredito que minha proposta já aborda esses aspectos de maneira suficiente. Se me permite continuar, mas o dano já estava feito. A semente da dúvida havia sido plantada. Durante o resto da apresentação, Gabriel notou como os investidores faziam mais perguntas, questionando aspectos que antes pareciam claros. Quando finalmente concluiu, o ambiente na sala era muito diferente do entusiasmo que havia antecipado. Os investidores agradeceram a apresentação, mas suas expressões eram cautelosas, reservadas. Obrigado, Gabriel, disse Samuel, levantando-se. Foi uma apresentação muito completa. Proponho que façamos uma pausa para o almoço e retomemos as discussões esta tarde. Há muito a considerar. Enquanto os demais saíam da sala, Gabriel ficou para trás, reorganizando seus papéis com mãos ligeiramente trêmulas. Sentia uma mistura de raiva e frustração borbulhando em seu interior. Senhor Oliveira, a voz de Dona Elisa o sobressaltou. Ele não havia percebido que ela ainda estava na sala. Espero que não tenha interpretado mal meus comentários. Só busco o melhor para a empresa e para todos os envolvidos. Gabriel endireitou-se, encarando a senhora idosa. Com todo respeito, senhora Duarte, acredito que seus comentários foram desnecessários e potencialmente prejudiciais para esta negociação. Tenho anos de experiência neste campo e eu tenho décadas, interrompeu Dona Elisa, seu tom firme, mas não agressivo. Vi empresas florescerem e caírem, jovem. O verdadeiro sucesso, o que perdura, se constrói sobre bases mais sólidas do que simples números em uma planilha. Com essas palavras, Dona Elisa saiu da sala, deixando Gabriel sozinho com seus pensamentos turbulentos. Ele se deixou cair em uma cadeira, passando uma mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Como havia chegado a isso? A negociação, que deveria ser seu maior triunfo, agora pendia por um fio, e tudo por causa da intervenção de uma mulher que, há apenas um dia, havia considerado irrelevante. Gabriel olhou pela janela para o horizonte de arranha-céus que se estendia diante dele. Havia construído sua carreira, sua fortuna, baseando-se em seu instinto e sua determinação. Não deixaria que isso o detivesse. Com renovada determinação,
Gabriel se levantou. Encontraria uma maneira de salvar esta negociação, com ou sem a aprovação de Dona Elisa Duarte. O almoço transcorreu em um ambiente tenso para Gabriel. Enquanto os investidores conversavam animadamente com Samuel e Dona Elisa, ele se manteve à margem, sua mente trabalhando freneticamente em uma estratégia para recuperar o controle da situação. Foi então que notou um dos investidores, Marcelo Ribeiro, afastando-se do grupo. Gabriel viu sua oportunidade e se aproximou. Senhor Ribeiro, cumprimentou com um sorriso calculado. Espero que tenha achado interessante a apresentação desta manhã, Marcelo. Um homem de negócios astuto em seus 50 anos assentiu lentamente. Certamente, Oliveira. Embora deva admitir que as observações da senhora Duarte me deixaram pensativo. Gabriel sentiu uma pontada de irritação, mas a ocultou habilmente. Entendo. No entanto, gostaria de compartilhar com o senhor alguns detalhes adicionais que talvez não tenha tido a oportunidade de mencionar durante a reunião. Durante os minutos seguintes, Gabriel demonstrou todo o seu charme e astúcia. Falou de cifras promissoras, de contatos exclusivos, de oportunidades que só alguém com sua visão poderia aproveitar. Pouco a pouco, viu como o interesse se reacendia nos olhos de Marcelo. Interessante, muito interessante, murmurou Ribeiro. Talvez devêssemos discutir isso mais a fundo em particular. Gabriel sorriu internamente. Havia encontrado seu ponto de apoio. Enquanto, isso do outro lado da sala, Dona Elisa observava a cena com olhos aguçados. Anos de experiência lhe haviam ensinado a ler as dinâmicas de poder em uma sala, e o que via a preocupava. Samuel, disse em voz baixa a seu filho, acho que deveríamos ficar atentos ao Gabriel. Temo que ele possa estar tomando um caminho perigoso. Samuel franziu a testa. O que quer dizer, mãe? Observe como ele se aproxima dos investidores individualmente. Está tentando formar alianças, dividir para conquistar. É uma tática arriscada, especialmente considerando a natureza deste projeto. Samuel assentiu, pensativamente. Sempre admirei a ambição de Gabriel, mas às vezes me pergunto se ela não o cega. A ambição sem ética é um caminho para o desastre, sentenciou Dona Elisa. Talvez seja a hora de termos uma conversa séria com ele. A tarde chegou, e com ela, a retomada da reunião. Gabriel entrou na sala de reuniões com renovada confiança. Havia passado o almoço semeando sementes de dúvida sobre a visão antiquada de Dona Elisa e ressaltando as vantagens de sua abordagem mais agressiva. No entanto, mal começou a falar, percebeu que algo havia mudado. Os investidores que durante o almoço pareciam receptivos a seus argumentos, agora o olhavam com uma mistura de ceticismo e decepção. Foi Marcelo Ribeiro quem finalmente falou. Senhor Oliveira, estivemos discutindo sua proposta durante o intervalo, e embora apreciemos seu entusiasmo, nos preocupa a falta de consideração pelos aspectos éticos e de sustentabilidade que a senhora Duarte mencionou. Gabriel sentiu que o chão se movia sob seus pés. Mas, senhor Ribeiro, pensei que tivéssemos concordado. O que concordamos, interrompeu Marcelo, foi considerar todos os aspectos. E após refletir, acreditamos que uma abordagem mais equilibrada, como a sugerida pela senhora Duarte, seria mais benéfica a longo prazo. O resto da reunião foi um borrão para Gabriel. Viu como seu cuidadosamente construído plano desmoronava, como as ideias de Dona Elisa ganhavam terreno, como Samuel assentia com aprovação a cada sugestão de sua mãe. Quando finalmente a sessão foi encerrada, Gabriel se sentia derrotado e humilhado. Os investidores se despediram com cortesia, mas era evidente que sua confiança nele havia se erodido. Samuel se aproximou dele enquanto a sala se esvaziava. Gabriel, precisamos conversar. Em particular. Com um nó no estômago, Gabriel seguiu Samuel até seu escritório. Sabia que o que viria não seria agradável, mas estava determinado a defender sua posição. Afinal, havia construído este império com seu próprio esforço. Não deixaria que ninguém, nem mesmo Samuel Duarte, lhe arrebatasse isso.
O que Gabriel não sabia era que esta conversa marcaria um ponto de inflexão em sua carreira e em sua vida. As consequências de suas ações estavam prestes a alcançá-lo, e o preço a pagar seria mais alto do que jamais teria imaginado. O escritório de Samuel Duarte era um reflexo de sua personalidade. Elegante, mas sem ostentação. Livros cuidadosamente ordenados preenchiam as estantes e nas paredes pendiam fotografias que narravam a história da empresa, desde seus humildes começos até sua atual posição de liderança no mercado. Gabriel entrou, sua postura tensa, preparado para defender sua posição. Samuel indicou que se sentasse e, para surpresa de Gabriel, Dona Elisa entrou atrás deles, fechando a porta suavemente. Gabriel, começou Samuel, sua voz calma mas firme. Trabalhamos juntos há anos, vi seu talento, sua determinação, mas o que vi hoje me preocupa profundamente. Gabriel endireitou-se em sua cadeira. Samuel, se isso é sobre a reunião, posso explicar? Não é só sobre a reunião, interrompeu Samuel. É sobre um padrão de comportamento que temos notado. Sua ambição é admirável, mas está começando a nublar seu julgamento. Dona Elisa, que até agora havia permanecido em silêncio, interveio. Gabriel, no avião ontem, quando me negou seu assento, não o fez por maldade. Fez isso porque estava tão focado em seu objetivo que esqueceu de ver o panorama completo. Gabriel empalideceu. Então Dona Elisa havia mencionado o incidente do avião. Eu não sabia quem a senhora era naquele momento, gaguejou. Isso não deveria importar, respondeu Dona Elisa com suavidade. A compaixão e a ética não deveriam depender de quem é a pessoa que você tem à sua frente. Samuel inclinou-se para a frente, seus olhos fixos em Gabriel. O que minha mãe está tentando dizer, e com o que concordo, é que sua abordagem atual é insustentável, não só para a empresa, mas para você mesmo. O que quer dizer? Perguntou Gabriel, um toque de desafio em sua voz. Quero dizer, continuou Samuel, que você precisa recalibrar sua bússola moral. Esta empresa foi construída sobre princípios de integridade e responsabilidade social. Não podemos permitir que a ganância ou a ambição desmedida comprometam esses valores. Gabriel sentiu que a raiva borbulhava em seu interior. Ganância, ambição desmedida. Dediquei minha vida a esta empresa. Cada decisão que tomei foi para levá-la ao próximo nível. À custa de quê, Gabriel? Interveio Dona Elisa. À custa de sua humanidade? Dos princípios que uma vez defendeu? Samuel levantou uma mão, acalmando a tensão crescente. Gabriel, estamos lhe dando um ultimato. Tire um mês de licença. Reflita sobre suas ações, sobre o tipo de líder que quer ser. Quando voltar, esperamos ver uma mudança real em sua abordagem. Gabriel se levantou, incrédulo. Um mês? Estão brincando? Temos projetos em andamento, negociações pendentes. Não posso simplesmente ir embora por um mês. Pode e vai, disse Samuel com firmeza. Considere isso como uma oportunidade, Gabriel. Uma oportunidade para reconectar-se com os valores que o levaram ao sucesso, em primeiro lugar. E se eu me recusar? Desafiou Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente Samuel falou, sua voz carregada de tristeza. Então, receio que teremos que reconsiderar sua posição na empresa. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Reconsiderar sua posição. Na empresa que ele havia ajudado a construir. Não podem fazer isso, disse, sua voz tremendo de raiva e choque. Podemos e faremos se for. É necessário, respondeu Samuel. Mas esperamos que não chegue a isso. Tire este tempo, Gabriel. Use-o sabiamente. Com essas palavras, ficou claro que a discussão havia terminado. Gabriel saiu do escritório. Sua mente, um turbilhão de emoções. Raiva, confusão, medo. Tudo se misturava em um coquetel tóxico. Enquanto caminhava em direção a seu escritório, ignorando os olhares curiosos de seus funcionários, Gabriel sentia que seu mundo desmoronava. Tudo pelo que havia trabalhado, tudo o que havia construído, agora pendia por um fio. Mas em meio a seu tumulto interior, uma pequena voz,
Uma que havia ignorado por muito tempo começou a sussurrar. E se Samuel e Dona Elisa estivessem certos? E se ele realmente tivesse perdido o rumo? Fechando a porta de seu escritório, Gabriel se deixou cair em sua cadeira, olhando pela janela para a cidade que se estendia diante dele. Tinha um mês, para redescobrir-se, para provar que podia mudar, ou para planejar seu próximo movimento. O que Gabriel decidisse fazer nas próximas semanas não só definiria seu futuro na empresa, mas também poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Os dias seguintes à confrontação com Samuel e Dona Elisa foram um borrão para Gabriel. Ele empacotou seus pertences pessoais do escritório sob os olhares curiosos e os murmúrios de seus funcionários. Clara, sua fiel assistente, o observava com uma mistura de preocupação e confusão, enquanto esvaziava as gavetas de sua escrivaninha. Senhor Oliveira aventurou-se a perguntar: "Está tudo bem?" "Há rumores." Gabriel parou, segurando uma fotografia emoldurada de si mesmo recebendo um prêmio empresarial. Seu reflexo no vidro lhe devolveu um olhar cansado e amargo. "Só vou tirar umas férias, Clara. Nada com que se preocupar." Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, sabia que eram uma mentira. Isso não eram simples férias. Era um exílio, um teste e possivelmente o princípio do fim de tudo o que havia construído. Naquela noite, na solidão de sua cobertura luxuosa, Gabriel se serviu de um copo de uísque e saiu para a varanda. A cidade brilhava sob ele, um mar de luzes e promessas. Quantas vezes havia contemplado essa mesma paisagem, sentindo que o mundo estava a seus pés? Agora, essa vista só lhe lembrava o quão frágil era sua posição. Os primeiros dias de sua licença, ele passou trancado em seu apartamento, alternando entre a raiva e a autopiedade. Repassava uma e outra vez os eventos que o haviam levado a essa situação, buscando justificativas, culpando os outros. Mas nos momentos de clareza, quando o efeito do álcool se dissipava, uma incômoda verdade começava a emergir. Talvez, só talvez, Samuel e Dona Elisa tivessem razão. Foi em um desses momentos de lucidez que Gabriel tomou uma decisão. Se ia usar esse tempo, o faria à sua maneira. Empacotou uma mala com o essencial e, sem dizer a ninguém, embarcou em um voo para uma pequena ilha no litoral nordestino, onde sua família costumava passar férias quando ele era criança. O contraste não poderia ter sido maior. Dos arranha-céus e das salas de reuniões, passou para praias de areia branca e pequenas, cabanas à beira-mar. Os ternos e gravatas foram substituídos por camisetas e shorts, e pela primeira vez em anos, Gabriel se viu sem uma agenda a cumprir, sem ligações para fazer, sem e-mails para responder. Os primeiros dias na ilha foram desconcertantes. Sem o constante zumbido da atividade empresarial, Gabriel se sentia perdido. Mas pouco a pouco, quase sem perceber, começou a relaxar. Começou a notar coisas que havia esquecido. O som das ondas quebrando na praia, o sabor de uma fruta recém-colhida, a sensação da areia entre os dedos dos pés. Uma manhã, enquanto caminhava pela praia, encontrou-se com um pescador local reparando sua rede. O homem, de pele curtida pelo sol e com profundas rugas ao redor dos olhos, sorriu e o cumprimentou. Gabriel, movido por uma curiosidade que não sentia há anos, parou para conversar. O pescador, que se apresentou como seu João, começou a contar sobre sua vida na ilha, sobre as lutas diárias e as pequenas alegrias. "Cada dia é um presente", disse seu João, seus olhos brilhando enquanto olhava para o horizonte. "Temos pouco, mas temos o suficiente, e no final do dia, o que mais se pode pedir?" Essas palavras ressoaram em Gabriel mais do que ele gostaria de admitir. Naquela noite, sentado na pequena varanda de sua cabana, refletiu sobre sua conversa com seu João. Quando havia sido a última vez que ele havia considerado um dia como um presente? Quando havia sentido que tinha o suficiente? À medida que os dias passavam, Gabriel começou a estabelecer uma rotina diferente de tudo o que havia conhecido. Levantava-se com o sol,
Passava horas caminhando pela praia ou explorando a pequena ilha. Conversava com os moradores locais, ouvindo suas histórias, aprendendo sobre uma forma de vida tão distinta da sua. Uma tarde, enquanto ajudava seu João a carregar seu barco, uma atividade que o Gabriel de um mês atrás teria considerado impensável, o velho pescador lhe fez uma pergunta que o pegou de surpresa. "Gabriel", disse seu João, sua voz gasta pelos anos, mas cheia de sabedoria, "o que é que você realmente busca na vida?" A pergunta atingiu Gabriel como uma onda inesperada. Ele ficou em silêncio por um momento, as palavras presas em sua garganta. Eu sempre busquei o sucesso", respondeu finalmente. Mas mesmo enquanto dizia isso, as palavras soavam vazias em seus ouvidos. Seu João sorriu, um sorriso que parecia conter todos os segredos do universo. "E o que é o sucesso para você, meu amigo?" Naquela noite, deitado em sua cama, Gabriel não conseguiu dormir. As palavras de seu João ecoavam em sua mente, obrigando-o a enfrentar verdades que vinha evitando há anos. O que era realmente o sucesso? Os números em uma conta bancária? O poder em uma sala de reuniões? Ou era algo mais, algo que talvez tivesse perdido de vista há muito tempo? À medida que as semanas passavam, Gabriel começou a notar mudanças em si mesmo. Sua pele, antes pálida pelas longas horas no escritório, agora tinha um tom bronzeado saudável. As rugas de preocupação em sua testa começaram a suavizar e, o mais surpreendente, ele começou a sorrir mais, a rir até, algo que não se lembrava de ter feito em anos. Mas nem tudo era paz e tranquilidade. Nos momentos de quietude, quando o sol se punha e a ilha mergulhava na calma noturna, os pensamentos de Gabriel voltavam para a empresa, para Samuel e Dona Elisa, para a vida que havia deixado para trás. O que aconteceria quando tivesse que voltar? Poderia reconciliar essa nova perspectiva com o mundo corporativo que havia sido seu lar por tanto tempo? Uma manhã, enquanto ajudava seu João a consertar o telhado de sua modesta casa, outra atividade que o antigo Gabriel teria considerado abaixo de si, teve uma epifania. "Seu João", disse, baixando o martelo e olhando para o velho pescador, "acho que estive vivendo minha vida ao contrário. Estive perseguindo coisas, dinheiro, poder, pensando que me fariam feliz. Mas aqui, nesta ilha, com tão pouco, me sinto mais satisfeito do que nunca." Seu João assentiu, como se tivesse esperado por esta revelação. "A verdadeira riqueza, Gabriel, não está no que você tem, mas no que você dá, em como trata os outros, em como cuida do mundo ao seu redor." Essas palavras foram como uma chave que abriu uma porta na mente de Gabriel. De repente, viu com clareza como sua obsessão pelo sucesso pessoal o havia cegado para as necessidades dos outros, para sua responsabilidade com a comunidade e o meio ambiente. Naquela noite, sentado na praia sob um céu estrelado, Gabriel tomou uma decisão. Voltaria para a empresa, sim, mas não como o mesmo homem que havia partido. Levaria consigo as lições aprendidas nesta ilha, a sabedoria de seu João, a paz que havia encontrado na simplicidade. Tirou seu telefone, que havia mantido desligado durante semanas, e o ligou. Tinha centenas de mensagens e e-mails não lidos, mas ignorou todos exceto um. Com dedos trêmulos, escreveu uma mensagem para Samuel. "Estou pronto para voltar. Temos muito o que conversar." Enquanto pressionava a enviar, Gabriel sentiu uma mistura de ansiedade e antecipação. Não sabia exatamente como seria seu retorno, como este novo eu se encaixaria em sua antiga vida. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. O que Gabriel não sabia era que seu retorno desencadearia uma série de eventos que abalariam os alicerces da empresa e colocariam à prova sua recém-descoberta perspectiva de uma maneira que jamais teria imaginado. O aeroporto fervilhava de atividade quando Gabriel Oliveira pôs os pés no terminal de desembarque. O contraste com a tranquila ilha que havia sido seu lar durante o último mês não poderia ter sido maior. O barulho, a pressa, a energia frenética da cidade, tudo lhe parecia estranhamente alheio agora.
vestido com uma camisa simples e calças casuais, Gabriel chamava a atenção, mas não da maneira a que estava acostumado. Não era o poderoso executivo de terno impecável que todos conheciam. Este Gabriel, bronzeado e com uma barba de vários dias, parecia mais um turista relaxado do que um tubarão dos negócios. Enquanto esperava sua bagagem, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Samuel. Bem-vindo de volta. Te espero no escritório amanhã às 9h. Temos muito o que discutir. Gabriel respirou fundo. O momento da verdade se aproximava. Naquela noite, em sua cobertura, Gabriel se encontrou inquieto. A vista da cidade de sua janela, que antes o enchia de um senso de poder e realização, agora lhe parecia um lembrete de tudo o que estava fazendo errado. Perguntou-se o que seu João pensaria de tudo isso, desta vida de excessos e ambição desmedida. Na manhã seguinte, Gabriel se vestiu com cuidado. Optou por um terno, mas um mais simples do que costumava usar. Queria projetar profissionalismo, mas também a mudança que havia experimentado. Ao entrar no edifício da empresa, sentiu todos os olhares sobre ele. Os funcionários murmuravam e apontavam discretamente Clara, sua assistente. O recebeu com uma mistura de surpresa e alívio. "Senhor Oliveira, bem-vindo de volta", disse, sua voz traindo sua curiosidade pelas mudanças evidentes em seu chefe. "Obrigado, Clara", respondeu Gabriel com um sorriso genuíno, algo que pegou a assistente de surpresa. "É bom estar de volta." Quando entrou no escritório de Samuel, encontrou não apenas seu sócio, mas também Dona Elisa. A tensão na sala era palpável. "Gabriel", cumprimentou Samuel, seu tom cauteloso, mas não hostil. "Parece que o tempo fora lhe fez bem." Gabriel assentiu, tomando assento diante deles. "Foi revelador", disse, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Acho que você tinha razão, Samuel. Eu precisava deste tempo para refletir." Dona Elisa o observava atentamente, seus olhos aguçados buscando sinais de sinceridade ou engano. "Fico feliz em ouvir isso", disse Samuel. "Mas entenderá que precisamos mais do que palavras. A empresa tem estado em um estado de incerteza desde sua partida. Os investidores estão nervosos, os funcionários confusos. Precisamos saber exatamente onde você está agora." Gabriel respirou fundo. Este era o momento que havia estado preparando durante seu voo de volta. "Entendo, e antes de mais nada, quero me desculpar com ambos", disse, olhando para Samuel e Dona Elisa. "Meu comportamento, minha abordagem, estavam errados. Passei este último mês refletindo profundamente sobre quem sou, o que quero e que tipo de legado quero deixar." Ele fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. "Cheguei à conclusão de que nossa empresa tem o potencial de ser muito mais do que apenas uma máquina de fazer dinheiro. Podemos ser uma força para o bem, para a mudança positiva, e quero fazer parte dessa mudança." Samuel e Dona Elisa trocaram olhares, uma mistura de surpresa e cautela em suas expressões. "Isso soa promissor", disse Samuel lentamente. "Mas como propõe implementar essa nova abordagem?" Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma nova determinação. "Tenho algumas ideias. Primeiro, quero revisar todos os nossos projetos atuais e futuros sob uma nova lente de responsabilidade social e ambiental. Segundo, proponho criar um departamento dedicado exclusivamente a iniciativas de sustentabilidade e apoio comunitário. E terceiro, quero que comecemos a medir nosso sucesso, não apenas em termos de lucros, mas também no impacto positivo que geramos." Dona Elisa, que havia permanecido em silêncio até agora, finalmente falou. "Palavras inspiradoras, Gabriel. Mas está preparado para as dificuldades que virão com essa mudança? Nem todos os investidores concordarão. Você poderá enfrentar resistência até mesmo dentro da empresa." Gabriel assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios. "Eu sei. E estou preparado para isso. Na verdade, estou ansioso por isso. Será um desafio, sim, mas um que vale a pena enfrentar." Samuel recostou-se em sua cadeira, estudando Gabriel com uma nova apreciação. "Bem",
Disse, finalmente, parece que seu tempo fora realmente fez uma diferença. Estou disposto a lhe dar a oportunidade de colocar essas ideias em prática. Mas você estará sob observação, Gabriel. Precisamos ver ações concretas, não apenas palavras bonitas. Entendo, respondeu Gabriel. E estou pronto para começar hoje mesmo, se me permitirem. Enquanto saía do escritório de Samuel, Gabriel sentiu uma mistura de alívio e antecipação. Sabia que o caminho à frente não seria fácil. Mudar a direção de uma empresa tão grande quanto a sua seria como tentar girar um transatlântico. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo a coisa certa. O que Gabriel não sabia era que sua transformação e suas novas ideias logo enfrentariam seu primeiro grande teste. Uma crise se aproximava, uma que colocaria à prova não apenas seus novos princípios, mas também a lealdade de todos ao seu redor. As semanas seguintes ao retorno de Gabriel foram um turbilhão de atividade. Fiel à sua palavra, começou a implementar mudanças na empresa quase. Imediatamente convocou reuniões com os chefes de departamento, apresentou suas novas ideias e começou a trabalhar na criação do novo departamento de sustentabilidade e responsabilidade social. No início, a reação foi mista. Alguns funcionários, especialmente os mais jovens, receberam as novas iniciativas com entusiasmo. Outros, mais arraigados nos velhos métodos, mostraram ceticismo e até resistência. Gabriel passava longas horas no escritório, mas agora era diferente. Já não era o workaholic obcecado com números e lucros. Agora, sua energia estava focada em como fazer com que cada projeto, cada decisão, tivesse um impacto positivo além do resultado financeiro. Uma tarde, enquanto revisava alguns relatórios em seu escritório, Clara entrou com uma expressão preocupada. "Senhor Oliveira", disse, sua voz tensa, "há algo que o senhor precisa ver." Ela lhe entregou um tablet com uma notícia aberta. A manchete fez o coração de Gabriel afundar. Escândalo ambiental. Empresa líder acusada de contaminação massiva. À medida que Gabriel lia o artigo, sua preocupação crescia. Uma das subsidiárias da empresa, adquirida logo antes de sua aposentadoria forçada, estava sendo acusada de despejar resíduos tóxicos em um importante rio, causando danos significativos ao ecossistema local e potencialmente colocando em risco a saúde de comunidades inteiras. "Isso é um desastre", murmurou Gabriel, passando uma mão pelo cabelo. "Como não percebemos isso antes?" O artigo diz que as práticas vinham ocorrendo desde antes de nossa aquisição, explicou Clara. Mas como nova proprietária, a responsabilidade recai sobre nossa empresa. Gabriel se levantou de sua cadeira, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Preciso falar com Samuel e Dona Elisa imediatamente. E convoque uma reunião de emergência com a equipe jurídica e de relações públicas." Enquanto se dirigia ao escritório de Samuel, Gabriel não pôde evitar sentir uma pontada de culpa. Teria deixado isso passar despercebido em sua antiga obsessão pelos lucros? Teria ignorado sinais de alerta em sua pressa para fechar o negócio de aquisição? Samuel e Dona Elisa já estavam cientes da situação quando Gabriel entrou no escritório. A tensão no ambiente era palpável. "Isso pode nos afundar", disse Samuel, sua voz grave. "Os investidores estão em pânico, as ações estão despencando e a mídia está pedindo sangue." Dona Elisa, sempre a voz da razão, interveio. "O importante agora é como respondemos a isso. É uma crise, sim, mas também uma oportunidade para demonstrar que realmente mudamos." Gabriel assentiu, grato pela perspectiva de Dona Elisa. "Você tem razão e acho que sei como podemos fazer isso." Durante as horas seguintes, Gabriel liderou uma série de reuniões maratônicas, trabalhou com a equipe jurídica para entender completamente o alcance do problema, com a equipe de relações públicas para preparar uma resposta e com especialistas ambientais para desenvolver um plano de remediação. Finalmente, perto da meia-noite, Gabriel convocou uma entrevista coletiva de emergência. De pé diante de uma horda de jornalistas famintos por escândalo,
Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu a todos. "Boa noite", começou. Sua voz firme, apesar do cansaço. Há algumas horas, ficamos sabendo das acusações contra uma de nossas subsidiárias. Quero ser claro, essas práticas são inaceitáveis e vão contra tudo o que nossa empresa representa. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Eu poderia estar aqui negando responsabilidade, colocando a culpa na administração anterior da subsidiária. Mas não farei isso. Como líderes desta empresa, a responsabilidade final é nossa e estamos preparados para assumi-la plenamente. Um murmúrio percorreu a sala de imprensa. Isso não era o que esperavam. A partir deste momento, continuou Gabriel, estamos implementando as seguintes medidas. Primeiro, suspenderemos imediatamente todas as operações da subsidiária em questão, até que possamos garantir que cumprem com os mais altos padrões ambientais. Segundo, estamos comprometendo R$100 milhões para a limpeza e restauração do rio, afetado e das áreas circundantes. Trabalharemos em estreita colaboração com especialistas ambientais e as comunidades locais para garantir que o ecossistema seja totalmente restaurado. Terceiro, estabeleceremos um fundo de compensação para as comunidades afetadas para cobrir quaisquer despesas médicas relacionadas e apoiar a economia local durante este período difícil. Quarto, estamos iniciando uma auditoria ambiental completa de todas as nossas operações em nível global. Não queremos que algo assim aconteça novamente. Por último, me comprometo pessoalmente a supervisionar essas iniciativas. Passarei os próximos meses trabalhando diretamente com as comunidades afetadas e as equipes de limpeza. Este não é apenas um problema corporativo, é um problema humano e o trataremos como tal. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi ensurdecedor. Os jornalistas estavam atônitos. Esta não era a típica resposta corporativa de negação e minimização que esperavam. Finalmente, uma jornalista levantou a mão. "Senhor Oliveira, essas medidas custarão à empresa centenas de milhões de reais. Como justifica isso perante seus acionistas?" Gabriel sorriu levemente. Há algum tempo minha resposta teria sido diferente. Mas hoje, minha resposta é esta. O verdadeiro custo seria não fazer nada. O verdadeiro custo seria perder a confiança de nossos clientes, de nossas comunidades e do nosso planeta. Estamos investindo em nosso futuro, na sustentabilidade do nosso negócio e do nosso mundo. E acredito firmemente que, a longo prazo, isso não só é moralmente correto, mas também financeiramente. Enquanto Gabriel continuava respondendo perguntas na parte de trás da sala, Samuel e Dona Elisa observavam com uma mistura de orgulho e preocupação. "Ele mudou", murmurou Dona Elisa. "Realmente mudou." Samuel assentiu. "Sim, mas a pergunta é, será o suficiente? Esta crise poderia nos afundar a todos se não a gerenciarmos corretamente." Os dias seguintes foram um frenesi de atividade. Gabriel, fiel à sua palavra, voou para o local afetado para supervisionar pessoalmente os esforços de limpeza. As imagens dele, vestido com roupa de trabalho, ajudando na limpeza do rio, se tornaram virais. Enquanto isso, no escritório central, Samuel e Dona Elisa lidavam com as consequências financeiras. Como era de se esperar, as ações da empresa haviam caído drasticamente. Alguns investidores estavam furiosos, exigindo a renúncia de toda a diretoria. Uma tarde, enquanto Gabriel participava de uma videoconferência do local de limpeza, recebeu uma notícia inquietante. "Gabriel", disse Samuel, seu rosto sombrio na tela, "Marcelo Ribeiro está organizando um grupo de investidores para forçar uma mudança de liderança. Eles estão argumentando que seu manejo da crise é custoso demais e que você está colocando em risco o futuro da empresa." Gabriel sentiu um nó no estômago. Marcelo Ribeiro, o mesmo investidor que ele havia tentado influenciar durante aquela fatídica reunião antes de seu afastamento. Agora, parecia que suas antigas táticas estavam voltando para assombrá-lo. "Que opções temos?" perguntou Gabriel.
Não muitas, respondeu Dona Elisa, juntando-se à chamada, a menos que possamos demonstrar resultados rápidos, tanto na limpeza quanto na recuperação financeira. Ribeiro pode ter sucesso em sua tentativa de tomada de controle. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Observando pela janela de seu alojamento temporário, podia ver as equipes de limpeza trabalhando incansavelmente no rio, os membros da comunidade local oferecendo sua ajuda. Tudo o que haviam alcançado nas últimas semanas poderia desmoronar se Ribeiro tivesse sucesso. Não vou recuar, disse finalmente, sua voz cheia de determinação. Tomamos o caminho certo e vou lutar por ele até o fim, mas precisarei da ajuda de vocês. Samuel e Dona Elisa trocaram um olhar através de suas respectivas telas. Estamos com você, Gabriel, disse Samuel, mas será a batalha de nossas vidas. Enquanto encerrava a chamada, Gabriel sabia que estavam entrando em águas desconhecidas. A crise ambiental era apenas o começo. Agora enfrentavam uma luta pela própria alma da empresa. O que Gabriel não sabia era que esta batalha traria à luz segredos enterrados há muito tempo e colocaria à prova lealdades de uma maneira que nunca havia imaginado. O destino da empresa e de todos os envolvidos pendia por um fio. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Gabriel dividia seu tempo entre o local da limpeza e o escritório central, lutando em duas frentes simultâneas. Por um lado, os esforços de restauração ambiental estavam progredindo, lentamente, mas com segurança. Por outro, a batalha corporativa se intensificava dia após dia. Marcelo Ribeiro havia conseguido reunir um grupo significativo de investidores descontentes. Seus argumentos eram persuasivos. A resposta de Gabriel: a crise era cara demais, arriscada demais. Pintava Gabriel como um idealista ingênuo que estava levando a empresa à ruína em nome da responsabilidade social. Uma tarde, enquanto Gabriel revisava os últimos relatórios de progresso em seu escritório temporário, próximo ao local da limpeza, recebeu uma ligação inesperada. Gabriel, é Dona Elisa. Preciso que você volte à cidade imediatamente. Surgiu algo complicado. A urgência na voz de Dona Elisa deixou Gabriel em alerta. O que está acontecendo, Dona Elisa? Houve uma pausa do outro lado da linha. É melhor discutirmos pessoalmente. Seja discreto, intrigado e preocupado. Gabriel pegou o primeiro voo de volta à cidade. Quando chegou ao escritório de Dona Elisa, encontrou não apenas a matriarca Duarte, mas também Samuel e, surpreendentemente, Clara, sua assistente. O que está acontecendo? Perguntou Gabriel, olhando para os rostos, tensos ao seu redor. Dona Elisa respirou fundo antes de falar. Clara veio até nós com informações delicadas, informações que podem mudar todo o panorama de nossa luta contra Ribeiro. Clara, visivelmente nervosa, deu um passo à frente. Senhor Oliveira, tenho investigado por conta própria desde que esta crise começou e descobri algo sobre Marcelo Ribeiro, algo que ele tem mantido muito bem escondido. Gabriel sentou-se, preparando-se para o que estava por vir. Estou ouvindo, Clara. Ribeiro não está agindo sozinho, começou Clara. Ele está trabalhando em conjunto com uma empresa rival, a Tecnoverde Indústrias. Eles têm planejado esta tomada de controle hostil há meses. Desde antes de o escândalo ambiental vir à tona, Gabriel sentiu o sangue gelar. Você está dizendo que Ribeiro sabia sobre os problemas ambientais antes que viessem à luz? Clara assentiu. Gravemente, não apenas isso. Tenho evidências que sugerem que Ribeiro e a Tecnoverde podem ter orquestrado o vazamento de informações para a mídia, esperando criar exatamente esta crise. A sala ficou em silêncio enquanto todos processavam essa informação. Finalmente, Samuel falou. Se isso for verdade, muda completamente o jogo. Poderíamos expor Ribeiro, desacreditar sua tentativa de tomada de controle. Mas Gabriel não estava convencido. Esperem um momento. Como você obteve essas informações, Clara? É legal? É ético? Clara pareceu encolher um pouco diante da pergunta. Pode ser que eu tenha acessado alguns e-mails e registros que, tecnicamente, eu não deveria ter visto. Mas tudo o que encontrei é real, eu juro.
Gabriel passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da decisão que tinham pela frente. Usar essa informação poderia salvar a empresa, mas a que custo? Gabriel. Interveio Dona Elisa, sua voz suave, mas firme. Sei o que você está pensando. Mas considere isto. Ribeiro e a Tecnoverde não estão apenas tentando tomar o controle da empresa. Eles estão dispostos a causar um desastre ambiental real, a prejudicar comunidades inteiras, só para obter lucros. Não. Temos a responsabilidade de detê-los. Gabriel levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia diante dele. O antigo Gabriel não teria hesitado em usar essa informação, em esmagar seus oponentes sem piedade. Mas agora, preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Essa não é uma decisão que possamos tomar levianamente. Enquanto os outros assentiam em compreensão, Gabriel não pôde deixar de sentir que estavam em um ponto de inflexão. A decisão que tomassem aqui não só afetaria o futuro da empresa, mas também colocaria à prova seus novos princípios e valores. O que Gabriel não sabia era que, enquanto eles deliberavam, outras forças estavam em movimento. Marcelo Ribeiro, sentindo que seu plano poderia estar em perigo, estava preparando sua própria jogada desesperada. E em algum lugar da cidade, uma jornalista investigativa estava prestes a descobrir uma peça de informação que abalaria os alicerces de tudo o que Gabriel acreditava saber sobre sua empresa e sua história. A tempestade que se aproximava prometia ser mais feroz do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Gabriel passou a noite em claro, dando voltas em seu apartamento, pesando as implicações das informações que Clara havia descoberto. Por um lado, usar essas informações poderia salvar a empresa e todos os empregos que dependiam dela. Por outro, fazê-lo significaria comprometer os mesmos princípios éticos que havia jurado defender. Ao amanhecer, tomou. Uma decisão convocou uma reunião urgente com Samuel, Dona Elisa e Clara. Estive pensando a noite toda, começou Gabriel, sua voz cansada, mas determinada, e acredito que temos que ser melhores que nossos oponentes. Não podemos combater a falta de ética com mais falta de ética. Samuel franziu a testa. Gabriel, entendo sua posição, mas você se dá conta do que está em jogo? Se não agirmos, Ribeiro ganhará. Eu sei, respondeu Gabriel, mas se vencermos usando as táticas deles, em que nos transformaremos? Não devemos encontrar outra maneira. Dona Elisa, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Concordo com Gabriel, mas isso não significa que devamos ignorar completamente essas informações. Talvez haja uma forma de usá-las eticamente. Gabriel assentiu, grato pelo apoio. Exato. Não usaremos as informações obtidas ilegalmente, mas podemos usar o que sabemos para guiar nossa investigação, Clara. Você pode trabalhar com a equipe jurídica para encontrar formas legítimas de investigar Ribeiro e a Tecnoverde. Clara assentiu energicamente. Claro, Sr. Oliveira. Vou me dedicar a isso imediatamente. Enquanto a equipe começava a trabalhar em sua nova estratégia, do outro lado da cidade, no escritório de um importante jornal, uma jovem jornalista chamada Sofia Mendes estava prestes a fazer uma descoberta surpreendente. Sofia vinha investigando o escândalo ambiental desde que explodiu, mas suas investigações a haviam levado muito além do que esperava. Revisando antigos registros corporativos, encontrou algo que a deixou sem fôlego. Não pode ser, murmurou para si mesma, revisando os documentos repetidamente para se certificar de que não estava cometendo um erro. O que Sofia havia descoberto era uma conexão oculta entre a empresa de Gabriel e a Tecnoverde Indústrias que remontava a décadas atrás. Parecia que as duas empresas, agora rivais, uma vez haviam sido parte da mesma corporação, dividida em um amargo conflito familiar que havia sido cuidadosamente apagado dos registros públicos. Enquanto isso, Marcelo Ribeiro não estava disposto a esperar passivamente. Suspeitando que seu plano pudesse estar em perigo, decidiu acelerar seu cronograma. Convocou uma reunião de emergência do conselho diretor com a intenção de forçar uma votação para remover Gabriel de sua posição.
Gabriel recebeu a notícia da reunião com uma mistura de frustração e determinação. É agora ou nunca, disse à sua equipe. Temos que apresentar nosso caso perante o conselho e convencê-los de que nossa abordagem é a correta. Enquanto Gabriel e sua equipe se preparavam para a batalha na sala do conselho, Sofia Mendes estava tomando uma decisão crucial em sua mesa. A informação que havia descoberto era explosiva, potencialmente devastadora para ambas as empresas. Publicá-la poderia ser o golpe de sorte com que qualquer jornalista sonharia, mas também poderia ter consequências imprevistas para milhares de funcionários inocentes. Com o coração acelerado, Sofia pegou seu telefone e discou um número. Alô, Sr. Oliveira, meu nome é Sofia Mendes, sou jornalista. Tenho informações que acredito que você precisa conhecer antes de sua reunião com o conselho diretor. Gabriel, surpreso com a ligação, ouviu com crescente espanto enquanto Sofia lhe revelava o que havia descoberto. A história que emergia era de traição familiar, segredos enterrados e consequências de longo alcance. Quando desligou o telefone, Gabriel ficou imóvel por um momento, tentando processar o que acabara de aprender. A revelação mudava tudo, lançando uma nova luz sobre o conflito com Ribeiro e a Tecnoverde. Com essa nova informação, Gabriel sabia que precisava repensar completamente sua estratégia para a reunião do conselho diretor. Samuel, Dona Elisa, chamou Gabriel seus aliados. Precisamos conversar agora. Nos minutos que restavam antes da reunião, Gabriel compartilhou rapidamente o que havia aprendido com Sofia. A revelação de que sua empresa e a Tecnoverde um dia foram uma só, dividida por um conflito familiar, deixou Samuel e Dona Elisa atônitos. Como é possível que não soubéssemos disso? Perguntou Samuel, sua voz tingida de incredulidade. Dona Elisa, no entanto, parecia menos surpresa e mais resignada. Há muitas coisas do passado desta empresa que foram mantidas em segredo até mesmo de nós, disse em voz baixa. Gabriel os encarou fixamente. Há algo mais que eu deva saber antes de entrar naquela sala? Dona Elisa suspirou profundamente. Gabriel, há uma razão pela qual Marcelo Ribeiro está tão empenhado em tomar o controle de nossa empresa. Ele faz parte da família que fundou a Tecnoverde. A divisão da empresa original foi obra do pai dele e do meu. A revelação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Tudo fazia sentido agora. A determinação de Ribeiro, seu conhecimento interno da empresa, sua aparente falta de escrúpulos em sua tentativa de tomada de controle. Isso muda tudo, murmurou Gabriel. Não podemos enfrentar isso como uma simples batalha corporativa. É um conflito familiar que dura gerações. Nesse momento, Clara entrou apressadamente no escritório. Senhor Oliveira, o conselho está pronto, estão esperando. Gabriel olhou para Samuel e Dona Elisa. Vocês estão comigo nessa? Ambos assentiram sem hesitar. Até o fim, disse Samuel. Com um último suspiro profundo, Gabriel abriu as portas da sala do conselho. A tensão no ar era palpável. Marcelo Ribeiro estava sentado em uma extremidade da longa mesa, um sorriso confiante em seu rosto. Os demais membros do conselho olhavam expectantes, alguns com expressões de preocupação, outros com evidente hostilidade. Senhoras e senhores do conselho, começou Gabriel, sua voz firme, apesar do turbilhão de emoções em seu interior. Antes de tomarmos qualquer decisão hoje, há informações cruciais que todos precisam conhecer. Durante a hora seguinte, Gabriel revelou tudo o que havia aprendido. Falou sobre a história oculta da empresa, sobre o conflito familiar que havia levado à sua divisão e sobre como esses velhos ressentimentos estavam agora ameaçando o futuro de todos. À medida que falava, viu como a expressão de Ribeiro mudava de confiança para choque e, depois para uma fúria mal contida. Isso não muda nada, interrompeu Ribeiro, levantando-se. A empresa está em crise por causa da sua má gestão. Oliveira, minha oferta continua de pé e é a melhor opção para todos. Gabriel enfrentou Ribeiro diretamente. É mesmo, Marcelo? Ou é apenas a próxima jogada em uma vingança que já dura décadas? Por quanto tempo mais permitiremos que os erros do passado ditem nosso futuro? Ele se voltou para o resto do conselho.
peço que considerem não apenas os números, mas o impacto real de nossas ações. Sim, nossa resposta à crise ambiental tem sido custosa, mas também tem sido a coisa certa a fazer. Estamos estabelecendo um precedente, mostrando ao mundo que as empresas podem ser lucrativas e responsáveis. Ao mesmo tempo, o que proponho, continuou Gabriel, não é apenas uma nova direção para nossa empresa, mas uma reconciliação. Uma forma de curar as feridas do passado e criar um futuro melhor, não só para nós, mas para todas as comunidades que servimos. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi ensurdecedor. Gabriel podia sentir o peso de cada olhar sobre ele, julgando, avaliando. Finalmente, um dos membros mais antigos do conselho falou: Sr. Oliveira, sua honestidade é refrescante. Mas como propõe exatamente que procedamos? Gabriel tomou um profundo fôlego. Este era o momento da verdade. Proponho uma fusão, disse, causando suspiros de surpresa em toda a sala. Não uma tomada de controle hostil, mas uma verdadeira fusão entre nossa empresa e a Tecnoverde, unir nossas forças, nossos recursos e nosso conhecimento para criar algo melhor que a soma de suas partes. Ele se voltou para Ribeiro, que o encarava com uma mistura de choque e incredulidade. Marcelo, sei que há uma história de dor e ressentimento entre nossas famílias, mas também sei que, no fundo, ambos queremos o melhor para nossas empresas e para as pessoas que servimos. Que tal se, em vez de lutarmos entre nós, unirmos forças para enfrentar os verdadeiros desafios que estão por vir? A sala ficou em silêncio, enquanto todos processavam a proposta de Gabriel. Era audaciosa, inesperada e potencialmente transformadora. Ribeiro, pela primeira vez, parecia estar sem palavras. A fúria em seus olhos havia sido substituída por um olhar de confusão e talvez um lampejo de esperança. Gabriel sabia que estava jogando sua última carta. Tudo dependia deste momento. A decisão que fosse tomada aqui não só determinaria o futuro da empresa, mas poderia mudar o curso de toda uma indústria. Enquanto esperava a resposta, Gabriel não pôde evitar pensar em quão longe havia chegado desde aquele dia no avião, quando sua arrogância e egoísmo o cegaram para as necessidades dos outros. Agora estava colocando tudo em jogo por um bem maior. O que Gabriel não sabia era que esta proposta desencadearia uma série de eventos que ninguém poderia ter previsto, levando a história a um clímax que abalaria os próprios alicerces de tudo o que acreditavam saber. O silêncio na sala do conselho parecia se estender eternamente. Gabriel podia sentir cada batida de seu coração, cada respiração contida ao seu redor. Finalmente, Marcelo Ribeiro se levantou lentamente, seu rosto uma máscara indecifrável. Gabriel, começou, sua voz carregada de emoções conflitantes. Devo admitir que você me surpreendeu. Quando vim aqui hoje, estava preparado para uma batalha, não para isso. Ribeiro fez uma pausa olhando ao redor da sala, para os rostos expectantes do conselho diretor. Durante anos, vi esta empresa como o inimigo, como o símbolo de tudo, o que minha família perdeu. Mas agora me pergunto se talvez todos nós estivemos errados por tempo demais. Gabriel sentiu um lampejo de esperança. Marcelo, sei que há muita história, muita dor entre nossas famílias, mas também acredito que há uma oportunidade aqui para fazer algo verdadeiramente extraordinário. Ribeiro assentiu lentamente. Preciso de tempo para considerar isso. Não é uma decisão que eu possa tomar sozinho, ou levianamente. O presidente do conselho pigarreou. Acredito que todos nós precisamos de tempo para processar esta proposta. Sugiro que façamos um intervalo e nos reunamos novamente em 48 horas para tomar uma decisão final. A moção foi aprovada rapidamente e logo a sala começou a se esvaziar. Gabriel ficou para trás exausto, mas com uma centelha de otimismo. Dona Elisa se aproximou dele, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Estou orgulhosa de você, Gabriel, disse suavemente. Você demonstrou uma verdadeira liderança hoje. Samuel se juntou a eles, sua expressão séria. Foi uma jogada arriscada,
mas acho que era a única opção. Agora, só podemos esperar e ver como tudo se desenrola. Os 2 dias seguintes foram uma agonia de espera para Gabriel. Ele trabalhou incansavelmente, refinando sua proposta, preparando-se para qualquer pergunta ou objeção que pudesse surgir. Também se reuniu em particular com Sofia Mendes, a jornalista que havia descoberto a conexão entre as empresas. Senhorita Mendes, disse Gabriel durante sua reunião, aprecio profundamente que tenha vindo a mim com esta informação antes de publicá-la. Quero ser completamente transparente com você sobre nossos planos e nossas intenções. Sofia o estudou cuidadosamente. Senhor Oliveira, tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que esta história venha à tona, não haverá volta. Gabriel assentiu. Eu sei, mas acredito que é hora de a verdade vir à luz. Seja qual for o resultado da votação do Conselho, o público merece saber a história completa. Enquanto isso, nos escritórios da Tecnoverde, Marcelo Ribeiro travava sua própria batalha interna. A proposta de Gabriel havia despertado sentimentos e memórias que ele mantivera enterrados por anos. Ele se viu revisando antigas fotografias de família, relembrando histórias que seu pai lhe contara sobre os primeiros dias da empresa. Finalmente, chegou o dia da reunião final. A tensão na sala do conselho era palpável, enquanto todos tomavam seus assentos. Gabriel notou que Marcelo Ribeiro parecia ter envelhecido anos em apenas 2 dias, as linhas de preocupação profundamente marcadas em seu rosto. O presidente do conselho chamou a reunião à ordem. Senhoras e senhores, estamos aqui para tomar uma decisão que determinará o futuro de nossa empresa. Senhor Oliveira, senhor Ribeiro, tem algo a acrescentar antes de prosseguirmos para a votação? Gabriel se levantou, seu coração batendo forte, mas sua voz firme. Apenas isto. O que proponho hoje não é fácil. Exigirá que todos nós deixemos de lado velhos ressentimentos e trabalhemos juntos de uma maneira que nunca fizemos antes. Mas acredito com todo o meu coração que é o certo, não apenas para nossas empresas, mas para todas as pessoas cujas vidas tocamos com nosso trabalho. Ribeiro se levantou lentamente. Todos na sala prenderam a respiração, esperando suas palavras. Passei os últimos 2 dias refletindo sobre o passado, o presente e o futuro, começou. E cheguei a uma conclusão. Gabriel está certo. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Ribeiro continuou. Por tempo demais, permitimos que os erros e ressentimentos do passado ditassem nossas ações. Está na hora de uma mudança. Apoio a proposta de fusão. A sala explodiu em um caos de vozes, surpresas e emocionadas. Gabriel mal podia acreditar no que estava ouvindo. Olhou para Samuel e Dona Elisa, que pareciam igualmente atônitos. O presidente do conselho teve que bater seu martelo várias vezes para restaurar a ordem. Muito bem, disse finalmente, vamos proceder à votação. Os minutos seguintes foram os mais longos da vida de Gabriel. Um por um, os membros do conselho emitiram seus votos. Quando o último voto foi contado, o resultado era claro. A proposta de fusão havia sido aprovada por uma esmagadora maioria. Gabriel sentiu uma onda de alívio e emoção. Eles haviam conseguido. Contra todas as probabilidades, haviam encontrado um caminho adiante. Mas enquanto as felicitações e os apertos de mão começavam ao seu redor, Gabriel sabia que isso era apenas o começo. O verdadeiro trabalho, o desafio de unir 2 empresas rivais e curar décadas de divisão, mal começava. O que Gabriel não sabia era que, mesmo enquanto celebravam esta vitória, novos desafios já estavam se formando. A história da fusão e do passado oculto das empresas logo se tornaria pública e nem todos ficariam felizes com essas revelações. O caminho para a redenção nunca é fácil, e Gabriel estava prestes a descobrir que o preço de fazer a coisa certa às vezes pode ser mais alto do que se possa imaginar. Os meses seguintes à decisão de fusão foram um turbilhão de atividade. Gabriel, junto com Marcelo Ribeiro e uma equipe de executivos de ambas as empresas, trabalhou incansavelmente para tornar realidade sua visão de uma companhia unificada e eticamente responsável.
A notícia da fusão e a história por trás dela, publicada por Sofia Mendes, causou um alvoroço na indústria e na mídia. Houve críticas e ceticismo, mas também uma onda de apoio daqueles que viam isso como um passo ousado em direção a um futuro empresarial mais ético e sustentável. Gabriel se viu no centro de uma tempestade midiática, dando entrevistas, explicando a visão por trás da fusão e defendendo sua decisão de ser transparente sobre o passado das empresas. Cada dia trazia novos desafios, mas Gabriel os enfrentava com uma determinação e clareza de propósito que surpreendia até mesmo aqueles que o conheciam bem. Uma tarde, enquanto Gabriel trabalhava até tarde em seu escritório, recebeu uma visita inesperada. Era seu João, o velho pescador da ilha do Nordeste onde havia passado seu exílio. "Seu João", exclamou Gabriel, surpreso e encantado, "o que está fazendo aqui?" Seu João sorriu, as rugas ao redor de seus olhos se aprofundando. "Vim ver com meus próprios olhos no que meu jovem amigo se transformou. Tenho acompanhado sua história nas notícias." Gabriel se sentiu comovido pelo gesto. "Não posso acreditar que veio até aqui. Por favor, sente-se." Enquanto compartilhavam um café, Gabriel contou a seu João tudo o que havia acontecido desde seu retorno. O velho pescador ouviu atentamente, assentindo de vez em quando. "Sabe, Gabriel", disse finalmente, "seu João, quando o conheci na ilha, vi um homem perdido buscando seu caminho. Agora vejo um homem que encontrou seu propósito." Gabriel sentiu um nó na garganta. "Não teria chegado aqui sem as lições que aprendi com você, seu João. Você me ensinou a ver além de mim mesmo, a entender o verdadeiro valor das coisas." Seu João sorriu calorosamente. "Você tinha essa sabedoria dentro de você o tempo todo, Gabriel. Só precisava de um pequeno empurrão para descobri-la." Naquela noite, depois que seu João partiu, Gabriel ficou refletindo sobre o quanto havia chegado longe, do executivo arrogante e egoísta que havia sido até o líder que era agora, comprometido em fazer uma diferença real no mundo. Os meses passaram e a nova empresa fundida, agora chamada Ecotech Soluções, começou a tomar forma. Gabriel e Marcelo trabalharam juntos para implementar políticas que priorizavam a sustentabilidade e a responsabilidade social. O projeto de limpeza do rio, que havia sido o catalisador de toda essa mudança, tornou-se o carro-chefe de suas iniciativas ambientais. Um ano após a fusão, Gabriel se encontrava de pé no local do antigo desastre ambiental. O rio, outrora contaminado e sem vida, agora fluía limpo e claro. A vegetação havia retornado às suas margens, e os habitantes locais relatavam o retorno de espécies que não eram vistas há anos. Ao seu lado estavam Marcelo, Samuel, Dona Elisa e, para sua surpresa, Sofia Mendes, a jornalista cuja investigação havia ajudado a tornar tudo isso possível. "É incrível", disse Sofia, olhando ao redor com espanto. "Quando comecei a investigar esta história, nunca imaginei que terminaria assim." Gabriel assentiu. "Nenhum de nós imaginou. Mas acho que isso demonstra o que é possível quando escolhemos fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil." Marcelo, que havia passado de rival a aliado e amigo próximo, colocou uma mão no ombro de Gabriel. "Sabe, durante anos pensei que vingar minha família era a única forma de honrar seu legado. Agora vejo que a verdadeira forma de honrá-los é construindo algo melhor do que jamais imaginaram." Dona Elisa, seu rosto marcado pelos anos, mas seus olhos brilhando de orgulho, aproximou-se de Gabriel. Seu pai ficaria orgulhoso de você, Gabriel. Você pegou esta empresa e a levou além dos seus sonhos mais loucos. Gabriel sentiu uma onda de emoção com suas palavras. "Obrigado, Dona Elisa, por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo." Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, o grupo permaneceu em silêncio, contemplando o rio e tudo o que ele representava. Era um símbolo de renascimento, de segundas chances, da possibilidade de mudança e crescimento. Gabriel pensou no longo e difícil caminho que o havia trazido até ali, os erros que havia cometido,
as lições que havia aprendido, os relacionamentos que havia curado e forjado. Pensou naquele voo, ao que parecia uma vida atrás, quando sua arrogância o havia cegado para as necessidades dos outros. Sabe, disse finalmente, quebrando o silêncio. Alguém uma vez me disse que cada dia é um presente. Agora, entendo o que isso realmente significa. Os outros assentiram, cada um perdido em seus próprios pensamentos e reflexões. Enquanto o grupo se preparava para partir, Gabriel ficou mais um momento, olhando para o rio. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Haveria desafios, obstáculos e momentos de dúvida, mas pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente em paz com quem era e o que estava fazendo. O sol finalmente se pôs no horizonte e as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu crepuscular. Gabriel respirou fundo, enchendo seus pulmões com o ar fresco da noite. Amanhã seria um novo dia, cheio de novas oportunidades para fazer a diferença. Com um último olhar para o rio, Gabriel se virou para se juntar aos outros. Enquanto caminhava, sentiu uma sensação de propósito e determinação que nunca havia experimentado antes. O velho Gabriel Oliveira havia morrido e em seu lugar nascera um novo homem. Um que entendia que o verdadeiro sucesso não se mede em reais e centavos, mas nas vidas que você toca e no impacto positivo que deixa no mundo. Enquanto o grupo se afastava, suas silhuetas recortadas contra o céu noturno, Gabriel soube com certeza que este não era o fim de sua história. Era apenas o começo de um novo capítulo, repleto de promessas e possibilidades. E assim, com o suave murmúrio do rio como trilha sonora, Gabriel Oliveira deu o primeiro passo em direção ao seu futuro, pronto para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir, com a sabedoria, a compaixão e a determinação que havia conquistado em sua extraordinária jornada de redenção